A situação no fronte diplomático está mais intensa do que nunca, e cada movimento pode definir o futuro da Ucrânia e do mundo. As negociações sobre garantias de segurança para Kiev finalmente tomaram forma, e agora a bola está com os Estados Unidos. Enquanto isso, uma nova rodada de conversas de paz, com ajustes no plano original, segue rumo ao Kremlin. Todos os olhos se voltam para esses encontros decisivos. Do outro lado do globo, Emmanuel Macron embarca para a China com uma missão clara: convencer Pequim a pressionar Moscou. A Turquia, por sua vez, observa com preocupação os ataques ao chamado fluxo sombra da frota russa próximo às suas águas. E na América Latina, a Venezuela exige investigações sobre os recentes bombardeios dos Estados Unidos no Caribe, elevando ainda mais a tensão global. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as primeiras tropas já começaram a se deslocar para bases militares, preparando-se para as festividades de fim de ano. Mas antes das luzes de Natal, o mundo se ilumina com as notícias que moldam nosso presente. Aqui, você fica por dentro do que realmente importa, os fatos que transformam vidas e redefinem o curso da história. Não perca nenhum detalhe. Este é o seu resumo do dia, e eu sou André de Legevich. As negociações sobre as garantias de segurança para a Ucrânia deram um passo crucial. Durante uma coletiva de imprensa ao lado de Volodymyr Zelensky, o presidente francês deixou claro: o plano está pronto e será apresentado aos americanos em breve. Macron não entrou em detalhes, mas garantiu que nos próximos dias Washington terá um papel central nas discussões. O objetivo? Alinhar o envolvimento dos Estados Unidos com o que foi acordado na semana passada. Paralelamente, Moscou se prepara para receber uma delegação americana liderada por Kurt Volker e Jared Kushner. O encontro com Vladimir Putin está marcado para a tarde desta terça-feira, conforme confirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Mas quais propostas os enviados dos Estados Unidos levarão? Ainda não se sabe. O que se conhece é que dos 28 pontos originais do plano de paz russo, restaram apenas 19 após rodadas de negociações em Genebra e com parceiros europeus. Nos últimos 2 dias, os termos foram ajustados em conjunto com Kiev. O grande impasse, porém, continua o mesmo: território e a possível adesão da Ucrânia à OTAN. Fontes próximas às conversas revelam que na segunda-feira Estados Unidos e Ucrânia não conseguiram avançar nas questões fronteiriças. Kiev se recusa a ceder 1 centímetro de seu solo, enquanto Moscou condiciona qualquer cessar-fogo a concessões territoriais. Putin, aliás, já deixou claro que suas exigências não mudaram: o reconhecimento legal por Washington e pelo Ocidente das regiões ocupadas pela Rússia. Vale lembrar que a visita de Volker ocorre após vazamentos de conversas telefônicas e um escândalo envolvendo instruções dadas a diplomatas russos sobre como manipular o governo americano. Ainda assim, a Casa Branca mantém o otimismo. A secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, afirmou que a administração Biden está confiante e que toda a equipe, incluindo o próprio presidente e a vice-presidente, o secretário de Defesa e o enviado especial, trabalha incansavelmente para pôr fim à guerra. Os negociadores estão a caminho de Moscou. Estamos perto de um acordo? Perguntaram a ela. Acreditamos que sim, respondeu, destacando as intensas conversas com Kiev no domingo e a disposição de dialogar com ambos os lados. É uma diplomacia incansável, e estamos otimistas. Colocamos as propostas no papel, fizemos ajustes importantes, mas os detalhes devem ser discutidos pelos negociadores. O que importa é que sentimos que estamos no caminho certo. Mas nem todos compartilham desse entusiasmo. A Polônia alerta: pressionar a Ucrânia para aceitar perdas territoriais é inaceitável e só beneficia o agressor. O ministro das Relações Exteriores polonês, Radosław Sikorski, foi enfático: não podemos forçar a vítima a ceder. Os ativos russos congelados devem ser usados para reparações. A Rússia precisa pagar pelo que destruiu na Ucrânia, e um empréstimo garantido por esses recursos é a solução mais justa. Ele ainda advertiu: se cedermos à chantagem, abrimos precedente para que outros países usem a força para redesenhar fronteiras. Isso ameaça não só a Ucrânia, mas a segurança global. A Carta da ONU é clara: não se muda um mapa à custa de armas. Se a Rússia sair impune, quem será o próximo? Enquanto isso, a França tenta uma nova estratégia: engajar a China. Macron chega a Pequim nesta quarta-feira para uma visita de 3 dias, a quarta desde que assumiu o cargo. Sua missão? Pedir a Xi Jinping que use sua influência sobre Putin para alcançar um cessar-fogo. Além disso, o presidente francês buscará equilibrar as relações comerciais entre Europa e China, um tema cada vez mais urgente.
Do outro lado da Europa, Donald Tusk desembarcou em Berlim para encontros com o chanceler Olaf Scholz. Os dois reafirmaram o compromisso de aprofundar a cooperação bilateral e anunciaram planos para um novo acordo de defesa até 2026. Scholz destacou a importância da parceria para a segurança europeia. Nossas forças armadas trabalharão ainda mais unidas, com exercícios conjuntos ampliados. Também instruímos nossos ministros a preparar um pacto de defesa, que queremos assinar no ano que marca os 20 anos de relações renovadas entre nossos países. A agenda também incluiu memória histórica. A Alemanha e a Polônia devem olhar para o futuro, mas sem esquecer o passado, disse Scholz. Mesmo quando a lembrança é dolorosa, precisamos preservá-la, não para nos dividir, mas para nos unir. Como gesto concreto, os dois países iniciaram os preparativos para um memorial permanente às vítimas polonesas do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Outro tema central foi a energia. Varsóvia e Berlim concordaram em acelerar os esforços para tornar a Europa independente dos combustíveis russos. Tusk também ressaltou a importância de a Polônia ter mais voz em fóruns internacionais de segurança e política externa. Hoje assinamos uma declaração conjunta onde Alemanha e Polônia falam em uníssono. Precisamos fortalecer nossa aliança para enfrentar os desafios globais. O mundo não para, e cada decisão tomada hoje ecoará por décadas. Fique atento, porque o que acontece agora define o amanhã. A Europa não pode mais se dar ao luxo de depender, nem que seja parcialmente, dos recursos energéticos russos. Aqui em Berlim essa verdade já não precisa ser defendida, ela é óbvia. Há poucos anos, quem ousasse questionar os riscos de projetos como Nord Stream, ou alertasse para a armadilha do gás russo, era tratado como uma voz isolada no continente. Hoje, porém, as palavras que antes soavam como advertências agora ecoam como consenso. E não são apenas palavras. Tenho ao meu lado o apoio inabalável do chanceler alemão quando se trata de uma política energética firme e unificada. Isso não é coincidência, é um sinal dos tempos. Um sinal de que a Europa finalmente acordou para a realidade. A segurança energética não é uma opção, mas uma necessidade vital. Enquanto isso, no Mar Negro, a guerra ultrapassou todos os limites do aceitável. O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan não hesitou em condenar os ataques a navios comerciais, classificando-os como uma escalada inaceitável que ameaça não apenas a segurança da navegação, mas também vidas humanas e o próprio equilíbrio ecológico da região. O que antes era um conflito restrito a fronteiras terrestres agora se espalha pelas águas internacionais, transformando rotas comerciais em zonas de perigo. E os fatos falam por si. Drones ucranianos atingiram 2 petroleiros russos, Kairais e Verá, que navegavam vazios em direção a Novorossiysk para carregar petróleo destinado à exportação. A mensagem é clara: ninguém está a salvo enquanto a guerra não for contida. Mas se há algo que deveria nos envergonhar mais do que as bombas e os bloqueios, é o silêncio diante do sofrimento das crianças ucranianas. Em Paris, a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, e o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, uniram-se a autoridades francesas para lançar a iniciativa Bring Kids Back, um esforço urgente para localizar e repatriar os milhares de menores deportados à força pela Rússia. Esta é uma questão de resgate, mas também de justiça, afirmou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não são apenas fronteiras ou territórios, é a alma de uma nação. E essa alma está sendo arrancada, criança por criança, em um processo sistemático de lavagem cerebral e adoções forçadas. Putin não quer apenas conquistar a Ucrânia, ele quer apagar sua identidade. E o primeiro passo para isso é roubar seu futuro. Enquanto líderes mundiais discutem sanções, fronteiras e recursos naturais, há algo que continua sendo deixado de lado: as pessoas. Mais de 1.000 prisioneiros políticos definham em prisões russas, e um número desconhecido de detidos ucranianos sofre em silêncio. 16 laureados com o Prêmio Nobel, incluindo o jornalista russo Dmitry Muratov, lançaram um apelo urgente a Trump, Putin, Zelensky e a liderança da União Europeia para que a libertação desses prisioneiros seja uma prioridade em qualquer acordo de paz. Negociações não podem se resumir a territórios e ativos congelados enquanto vidas humanas são tratadas como moeda de troca, alertou Muratov. E ele tem razão. Onde está a humanidade em um mundo que negocia tudo, menos a liberdade daqueles que ousaram resistir? A Venezuela, por sua vez, não ficará em silêncio diante das ações unilaterais dos Estados Unidos. Após os ataques aéreos ordenados por Donald Trump contra embarcações venezuelanas acusadas de tráfico de drogas, que resultaram na morte de 11 pessoas,
O parlamento do país anunciou a criação de uma comissão especial para investigar o que classifica como execuções extrajudiciais. Não aceitaremos que nossos cidadãos sejam tratados como alvos em uma guerra que não declaramos, declarou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues. Enquanto isso, a Casa Branca defende as ações como legítimas, invocando o direito à autodefesa e classificando os narcotraficantes como organizações terroristas. O presidente tem autoridade para eliminar ameaças à segurança dos Estados Unidos, afirmou a porta-voz Karine Jean-Pierre, reforçando que os ataques ocorreram em águas internacionais e dentro das normas do direito de conflito armado. Mas a pergunta permanece: até onde vai o poder de um país para agir em nome da segurança global? E quem decide quais vidas merecem ser protegidas? Enquanto o mundo se divide entre sanções, retaliações e discursos inflamados, uma coisa é certa: as decisões de hoje moldarão o amanhã. E se não formos cuidadosos, o preço dessa negligência será pago pelas gerações futuras, aquelas que já estão perdendo suas infâncias, suas famílias e, em alguns casos, até mesmo seus nomes. A história não perdoa quem fecha os olhos para a injustiça. E você, de que lado quer estar quando ela for escrita? E enquanto as luzes dos centros urbanos brilham em celebrações efêmeras, há aqueles que sustentam o peso invisível de manter o mundo em movimento, mesmo quando o mundo parece esquecer que eles existem. Quem são os heróis que não vestem fardas, mas carregam o fardo da ausência? São os cônjuges que transformam a solidão em força, os filhos que aprendem a crescer entre despedidas e reencontros, as famílias que reinventam o significado de lar a cada mudança de base. Eles não marcham em desfiles, não recebem medalhas, mas sua coragem é tão real quanto a dos que estão na linha de frente. Porque resistir não é apenas enfrentar o inimigo, é também suportar a espera, a incerteza, o vazio à mesa de jantar. Eles são os alicerces silenciosos de uma estrutura que muitos dão como certa. Enquanto as cidades se enfeitam com luzes e promessas de um novo começo, essas famílias vivem no ritmo de um calendário imposto pela guerra e pela paz, pela missão e pelo dever. Cada Natal sem eles, cada aniversário celebrado por videochamada, cada noite em que o travesseiro ao lado permanece frio é um lembrete de que a verdadeira resiliência não está nos discursos grandiosos, mas nas pequenas vitórias do cotidiano. E, no entanto, eles persistem. Não por reconhecimento, não por aplausos, mas porque alguém precisa segurar a linha enquanto os outros lutam. Mas será que o mundo realmente vê isso? Enquanto as praças se iluminam com espetáculos de 5 minutos e as redes sociais se enchem de imagens de árvores gigantes, quantos param para pensar nas mãos que embalam presentes para desconhecidos, nas vozes que acalmam crianças assustadas com a ausência dos pais, nos ombros que suportam o peso de uma vida inteira de sacrifícios não reconhecidos? A história não é feita apenas de batalhas vencidas. Ela é escrita também nas cartas enviadas para o fronte, nos abraços apertados após meses de separação, nas lágrimas engolidas em silêncio para não preocupar quem está longe. E se, em vez de apenas admirar os heróis de uniforme, começássemos a honrar também aqueles que os tornam possíveis? Se, em vez de aplaudir apenas os que partem, celebrássemos também os que ficam? Porque a verdade é que nenhum soldado, marinheiro ou aviador é forte sozinho. Eles são fortes porque alguém, em algum lugar, está segurando a outra ponta da corda. E essa pessoa merece mais do que gratidão passageira, merece ser lembrada, valorizada, vista. O ano novo pode trazer novas promessas, novas luzes, novos começos. Mas para milhões de famílias ao redor do mundo, a realidade continua a mesma. A espera, a saudade, a força de seguir em frente mesmo quando ninguém está olhando. E você? Quando as luzes se apagarem e as festas terminarem, de que lado estará? Do lado daqueles que só enxergam o espetáculo, ou daqueles que reconhecem o sacrifício por trás dele?